qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fôssemos. Eu, Cortella, faço o que faço, por quê? Porque isso me oferece renda? Também. Porque isso me oferece prestígio? Também. Porque isso me oferece reconhecimento? Também. Mas não é só isso. Isso auxilia imensamente que eu faça o que faço com alegria, com dedicação, né, com uma satisfação grande, mas não é a razão exclusiva, porque o que faço é a minha obra, não é só o meu emprego. É o meu emprego como forma de meio de vida, mas não é apenas o emprego. É o que me move, é o que me movimenta. No entanto, gosto de lembrar algo e vou trazê-lo aqui de novo. É preciso, sim, saber qual é o teu propósito. A coisa pior é quando você, não tendo nitidez do teu propósito, alguém tem por você. E te conduz, e te leva. De novo a palavra, alienação. Você não se pertence. Quando você não é capaz, ou eu não sou capaz, de ter clareza de quais são as razões pelas quais faço o que faço, é claro que eu até posso seguir fazendo, de modo automatizado, mas aquilo perde qualquer sentido. No dia 16 de abril de 1889, há 104 anos, nasceu em Londres uma das pessoas que eu mais admiro, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um homem que foi capaz de trazer a emoção da arte, de tornar a vida mais engraçada, tirar um pouco do desgraçado da vida por intermédio de uma personagem que ele criou, que é o vagabundo, o Carlitos. Quem aqui não se lembra das imagens de Carlitos, seja no filme O Garoto, né, seja no filme que trará, né, As Luzes da Ribalta, mas especialmente Charlie Chaplin foi capaz de nos encantar com a graça da não desistência. Não é casual que ele seja um dos personagens mais imitados, né? É fácil a gente imitá-lo. Ele morreu no dia 25 de dezembro de 1977, no dia de Natal. Não é à toa que João Bosco e Aldir Blanc, depois, ao fazerem a música O Bêbado e o Equilibrista, cantaram: caía a tarde como um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos. Pois bem, 16 de abril de 1889, Carlitos não nascia ainda, nascia Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, um homem que produziu cinema mudo em larga escala e que em 1936, olha só, 1936, fez um filme que tem muito a ver com essa reflexão. Um filme chamado Tempos Modernos. Primeiro, que é ainda num cinema que já não era mais mudo, ele faz um filme, Tempos Modernos, que é quase todo ele mudo. É o último filme mudo do Charlie Chaplin e é o primeiro filme em que a voz dele aparece. É o último filme mudo dele e é o primeiro em que ela aparece porque ele canta. Aliás, ele é o autor da trilha sonora desse filme. Trilha sonora essa que tem uma das mais belas canções, que é Smiles. Você se lembra da música sem letra. A letra só virá em 1954, não foi feita por ele. Mas quando Charlie Chaplin faz Tempos Modernos, ele organiza ali uma grande questão. Aliás, ele foi acusado de ser comunista por conta de pensar essas coisas. Uma grande questão que é por que fazemos o que fazemos. E no Tempos Modernos, não sei se você se lembra, há uma cena clássica, que é o Carlitos como um operário, que está numa linha de montagem, numa empresa, em que ele tem que produzir tanto, que eles inventaram uma máquina para alimentá-lo automaticamente, sem que ele parasse de trabalhar. Se você se lembra das cenas, elas são inesquecíveis.
né? Ele está ali e vem uma máquina como se fosse um pequeno robô que levanta na frente dele, abre uma tampa, uma sopa é tirada, colocada enquanto ele trabalha, né? E aí vem um outro bracinho que pega um guardanapo e passa. Depois tudo dá errado naquilo. Mas a ideia é que ele não parasse de produzir. A cena mais emblemática, se você se lembra, ela é muito reproduzida em vários lugares, é quando ele está apertando, né, parafuso, e cada vez aquilo vai correndo mais a esteira, e ele vai apertando mais, e uma hora ele enlouquece, e ele começa a apertar qualquer tipo de coisa que pareça um parafuso, inclusive os botões da roupa, né, do supervisor, e aí vai. E há um determinado momento, e esse é o grande tempo da simbologia, em que ele cai na máquina. Ele cai na engrenagem. E essa é uma das cenas mais conhecidas, porque ele cai nos dentes da engrenagem da máquina. E ele vai passando por todos os dentes e sai ileso do outro lado. Ele só sai ileso do outro lado, e essa é a simbologia, porque ele é parte da máquina. Isto é, ele não é uma pessoa com desejo, vontade, necessidade, propósito. Ele é parte da máquina. Se ele não fosse parte da máquina, ele seria triturado naquela máquina. Mas ele se integra tão bem com a máquina, que da máquina parte sendo, ele compondo a mesma máquina, nada mais é. O filme fala sobre necessidade de humanização do mundo do trabalho. Ele irritou todos os cantos, desde o mundo nazista, em 1936, até o mundo stalinista, soviético. Ele conseguiu, Charlie Chaplin, gerar inimigos para todos os lados. Porque ele trouxe uma questão à tona. Por que fazemos o que fazemos? Aliás, essa obra antecipa um pouco, que vai ser depois o Grande Ditador, antecipa um pouco as reflexões que ele fará, até o momento em que, não sei se sabem, essa genialidade dele foi homenageada com um Oscar honorário. Ele é o maior tempo de aplausos em pé de toda a história do Oscar. São 14 minutos de aplausos ininterruptos, quando ele já mais idoso recebeu essa homenagem. Mas eu cito aqui Charlie Chaplin, há 134 anos nascido, porque ele foi capaz de nos provocar com uma questão. Qual é o propósito para que a gente até use a máquina, mas não seja parte da máquina como se nós máquina fôssemos. Isso vale para o casamento, para a amizade, para a convivência, para o emprego. Isso não é uma recusa ao emprego, à amizade, ao casamento, à escola. É apenas a necessidade de uma adesão consciente. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que obrigação. Quer ver um exemplo? Aqui nesse espaço tem professoras e professores. E também tem professoras de educação infantil, que é uma das áreas mais complicadas da atividade educacional escolar. Você numa sala de educação infantil, com 20, 25, 30 crianças de 5 anos de idade, cada uma delas é uma bomba ambulante. Você vai socorrer essa aqui, a outra sai correndo, você vai pegar, a outra pula o muro, você vai atrás, a outra fura o olho da outra. Você passa o tempo todo assim, em estado de tensão. Aliás, uma parte das famílias notou isso na pandemia. Quando as crianças não indo para a escola, percebeu que educação escolar é uma atividade profissional. Exige dedicação, esforço, junção, paciência. Muita gente perdeu a paciência. Interessante, porque às vezes você, professora, alguns professores de educação infantil, não são tantos, mas professoras, a maioria, às vezes você só tem um momento de descanso, na hora do teu intervalo. Na hora do teu intervalo. E às vezes você está saindo da sala de aula para ir tomar teu chá, comer tua bolacha, que é o que nos dão na escola. Você está andando. Quando você olha para trás, fica uma menininha de 5 anos. Você fala assim, meu Deus, volto, pergunto o que foi e perco o meu intervalo. Ou finge que não vi e sigo direto. O que você faz? Volta. Volta. Chega lá e põe a mão na criança, às vezes ela assusta com o toque, porque é a criança que assusta com o toque adulto, que ela está habituada a ser tocada de modo ou bruto ou indevido, ela assusta e fala, o que foi? Ah, não foi nada não, tia. O que foi? Fala para mim. Não, não foi nada, fala para mim.
Fala, minha mãe que falou que meu pai foi viajar e vai demorar para voltar. Você entende? Fala, então vem comigo. E ela vem. Onde você for, ela vai atrás. E você perde o intervalo e ela passa a semana inteira grudada em você. Onde você for, tia. Porque sem você, ela entra em desespero. Por isso, uma professora excelente ou um professor é aquela que faz mais do que obrigação. E mais do que obrigação, repito, não é trabalhar sem condição, sem salário, mas é fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E aí volta a um ponto. É claro, você sabe e eu sei, excelência não é o lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Excelência não é o lugar onde você chega, excelência é um horizonte. Se você supuser que chegou a excelência, você distrai, relaxa, cochila e desaba na mediocridade. O horizonte, você se aproxima, ele se afasta, você se aproxima, ele se afasta. Claro, eu não posso imaginar que assim o é. Eu torço no futebol para o Santos e sou casado com uma palmeirense. Portanto, nos últimos 3 anos eu ando meio quieto. Meu time é bicampeão mundial, tem títulos e títulos, e esse ano, no campeonato estadual, quase foi rebaixado pela primeira vez. Só não foi na última partida, porque ele venceu e o outro perdeu. O Vitória, uma das glórias do futebol também no Brasil, agora conseguiu subir. O Bahia está ali lutando para também chegar no outro lugar. E é claro que Cláudia não perde a ocasião. Aliás, durante algum tempo, uma semana, o Santos ficou em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Agora está ali, 10º, 11º, 12º, vai e volta. E na semana que ficou, não perdi, claro, a chance foi lá, printei, né? E mostrei, falei, aqui é o Santos em primeiro lugar. Ela falou, teu time é chamado de peixe, o símbolo é uma baleia, mas ele é mesmo um golfinho. Eu falei, golfinho? Foi assim, sobe, faz uma gracinha, afunda outra vez. O que eu podia falar para ela naquela hora? O que eu falei. Falei, vem aqui ver a nossa sala de troféus. Ela falou, então, mas no campeonato que é agora, como é que é? Então vem ver a nossa sala de troféus. Cuidado. Passado é referência, não é direção. Passado é referência, não é direção. O fato de eu ter uma sala de troféus mostra que é possível fazer, não é garantia de que será feito. Mostra que é possível realizar, não é um indicador de certeza de que será feito. Você diz, isso conosco, porque se você e eu não entendemos a excelência como horizonte, eu relaxo, distraio. O Pedro, de modo agradavelmente exagerado, disse que eu sou professor de filosofia, talvez, que tem mais seguidores. Se eu achar que isso é suficiente, se eu sentar, relaxar, distrair, achar que já está bom, cuidado, há uma diferença entre autoestima e autoengano. Autoestima é eu ter clareza em relação a quais são as minhas qualidades, quais são as minhas capacidades. Autoengano é eu superestimar essas capacidades. Eu posso até ser alguém que dentro do campo da docência, da filosofia, da escrita, atingir algum êxito, mas isso desaba no momento que eu começar a ser morno. Deus vomitará os mornos. E a mornidade, ela soma, ela vem até o topo quando a gente cai dentro da mediocridade. E o que é a mediocridade, repito, é quando a gente esquece da ideia central do Goethe, que é, se alguma coisa tem de ser feita, então que ela seja bem feita. E esquece outra coisa na sequência, é preciso enfrentar a preguiça. Preguiça você e eu temos em várias situações, mas quando ela domina, é aquela preguiça de dizer, dá para o gasto, isso é suficiente. A preguiça na religião, a preguiça no casamento, a preguiça na escola, a preguiça na profissão. Cuidado. Quando o mundo religioso, especialmente cristão, colocou a assídia como um pecado capital,
No ponto de partida, a preguiça era um grande pecado por supor que haveria ali algum tipo de desmanzelo, de enfraquecimento, de acovardamento em busca da vida salva, no sentido mais amplo da expressão religiosa. E é preciso também que a gente lembre que a preguiça, ela nos vem vez ou outra, mas quando ela é um modo de vida, com ela a gente se habitua. Por isso, há pessoas na vida que, face a qualquer coisa, dizem: o que eu posso fazer? Há 25 anos apareceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A maior parte, para escapar da multa, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta, né? E por isso o descaso, em grande medida, vem também de uma sociedade que, historicamente, se construiu com uma percepção de que eu estou sendo assistido, né, pelo poder público. A nossa história colonial e uma parte, né, da história imperial e uma parcela significativa da nossa república nos colocou, a nós homens e mulheres cidadãos, como sendo beneficiados por um serviço em vez de proprietários do serviço. Haja vista que até hoje no Brasil nós usamos uma terminologia que é estranha em alguns países, né? Você é chamado pela Receita Federal, né, pela autoridade de fisco do nosso estado, de contribuinte. Sendo que um imposto é imposto. Ele não é voluntário. Não é assim, se você quiser contribuir, tudo bem, dá uma ajudinha aqui para a gente aumentar o caixa. Não, você não é contribuinte. Você não está contribuindo no sentido voluntário, né? Dá uma contribuição. Em outros países, especialmente em um país de língua inglesa, o nome do cidadão é taxpayer, isto é, pagador de impostos. Aquele que é chamado de pagador de impostos, ele tem o serviço público e a atividade pública e o patrimônio público como propriedade. Parte de nós o tem ainda, mas não para sempre. A gente muda aos poucos a mentalidade. A gente tem como sendo algo externo a nós. Vocês cuidam, tá? E eu vou ali para buscar. É tão sério isso que na área de educação, muita gente aqui atuou na área de educação e secretaria sabe disso. Às vezes na hora da merenda, tem colega meu em educação, professor ou professora, diz assim: mas esse povinho, hein, come de graça aqui na escola e fica reclamando. De graça? Aquilo é pago e muito bem pago por meio de tributos diretos e indiretos. O cara compra água, paga imposto. Compra café, paga imposto. Pega ônibus, paga imposto. De graça. E ainda ameaça o filho. Fala: se você não estudar, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te pôr numa escola pública. É assim que a gente forma a ideia de que público é o degenerado. Por isso, claro, é uma mentalidade que a gente vai mudar. E por último, dentro disso, é preciso pensar. Dá para mudar? Brasil não tem jeito. Cuidado. Há 25 anos, em 1994, quem aqui fumasse, e era o meu caso, eu era fumante também, estaria fumando durante a palestra. Aliás, uma parte dos auditórios tinha, ou no braço da cadeira, ou no verso, um cinzeirinho. Há 20 anos teria uma placa aqui dentro desse espaço escrito: pede-se não fumar. Por favor. Há 10 anos a placa seria: proibido fumar. Cadê a placa? Não precisa. A convicção interna e a pressão externa criou outra lógica. Há 25 anos apareceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A maior parte, para escapar da multa, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta. Hoje, você nem pensa na multa, você entra no carro e paf! Ou porque o carro não dá partida, ou porque ele fala, ou porque você está convicto, ou porque teu filho é pai, eu sinto. Vai mudando. Muda isso também em relação a essa preservação daquilo que é o nosso serviço, o serviço público. E aí? Professor, então vamos aproveitar essa questão aí do Brasil não tem jeito, não tem. Tem uma pergunta aqui, não foi identificada, mas se o otimismo ele é ensinado, ou a gente nasce com ele, e se o pessimismo tem cura? Olha que coisa boa. Sim, o pessimismo tem cura. Ai, que bom. É uma coisa boa. É só você mostrar. Aquilo que cura o pessimismo é mostrar, dar o exemplo.
fazer com que a pessoa tenha contato com aquilo que funciona. Isto é, quando você visita o nosso arquivo público, quando você vê aquilo funcionando, com os lugares, não com a condição plena que se deseja, porque isso ainda bem é um horizonte, não é um lugar onde se chega. Quando você mostra, por exemplo, aquilo que algumas estruturas de serviço público, elas têm ali um nível de excelência, a gente percebe que o pessimista pode ser que ele esteja apenas se recusando a praticar. Há muitos lugares onde isso é feito. Quando a gente lembra da nossa irmã Dulce, eu a conheci pessoalmente, tive essa honra. Uma mulher que, pequenininha e frágil, há meio século, pegava sua sacolinha na Cidade Baixa, ali em Salvador, ia até a Praça Roma, onde tinha uma feira de alimentos, e no final da feira pedia alimento para as pessoas doarem o que estava velho ou não tinha sido vendido. E riam daquela velhinha freira, dizendo, ela está louca. E ela fez isso durante anos. Hoje a obra dela atende 60 mil pessoas por dia. Começou com a velhinha, com as costas inclinadas, porque ela dormiu sentada durante 27 anos, né? Ali. Bom, você mostra, funciona, né? Aí o pessimista diz, mas isso é porque era a irmã Dulce. Sempre ele terá uma desculpa para ser vagabundo. Por isso, a única maneira de curar o pessimista é colocá-lo a trabalhar. E se ele não quiser trabalhar, ele tem que ser mandado embora. E ele terá que ser mandado embora porque ele não serve. E a tarefa é servir. E porque ele, em vez de usar o poder para servir, usa o poder para se servir. Em qualquer nível, hierarquia e instância. Então não pode ficar. Segundo e último disso, claro que o otimismo se ensina a partir da exemplaridade. O exemplo, sem dúvida, é a maneira mais convincente de algo. Quando eu falava agora do uso do tabaco ou do cinto de segurança, esse é um exemplo concreto. Cada vez que eu falo isso que eu acabei de falar, a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado. Mas, de fato, pouco a pouco a gente vai alterando e a criança aprende. Eu vi um dia uma professora de educação infantil numa escola da prefeitura de São Paulo fazer algo... Não imaginei, eu não tinha competência nem inteligência para aquilo que ela fez de inteligente. Uma menina, dentro da escola, no jardim, estava arrancando as flores, tirando as flores e puxando, arrancando. Eu olhei, a professora chegou. Falei, o que será que ela vai fazer? Porque o que eu faria? Ia lá e falava para a menina, não faz isso. E ela ia continuar fazendo, porque não tinha um argumento para ela não fazer. Eu diria, não faz isso, senão... Aí eu ia ficar sem palavras. A professora chegou e falou assim, não faz isso, porque se você fizer isso, você não vai ser bonita. Na hora a menininha saiu do arranco das flores. Aliás, ele não falou ser bonita, descontinuar bonita. Eu achei mais bonito ainda ela dizer, porque se ela disser não vai ser bonita, está dizendo que você não é. Ela usou, você não vai continuar bonita. Aí a menina saiu. Olha que coisa, a exemplaridade. Aquilo que é capaz de capturar e mudar a atitude. Eu não tenho dúvida que essa menina, até hoje, ela planta flores para continuar bonita.